Olá, mulheres! Aqui é Série Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje já vamos para o 23º dia do nosso propósito, mas deixa eu só consertar aqui. Quando eu falo 23º dia do nosso propósito, é com relação à 23ª lição. Porém, hoje nós vamos para o áudio de número 24, por causa da introdução do livro. O meu livro que nós estamos lendo, A Tola Destrói e A Sábia Constrói, ele tem 31 lições para nos ajudar no nosso dia a dia, construir o nosso lar e também edificar vidas. E hoje nós vamos ler a lição de número 23. E quero compartilhar algo com vocês que Deus falou muito ao meu coração, sabe? Hoje, quando eu estava indo para o salão pintar meu cabelo, Deus falou, e eu estava orando por mulheres que têm passado tantas lutas, sabe? Tantas lutas mesmo, que o meu coração tem condoído por essas mulheres. Mas Deus ministrou, assim, uma frase tão poderosa ao meu coração. Ele me disse assim: filha, se vocês não acreditarem na verdade da minha palavra, vocês correrão risco de acreditar nas mentiras do diabo. E eu comecei a pensar nessa frase porque muitas vezes Deus fala conosco que nós não damos ouvido à sua voz. Nós não meditamos aquilo que nós escutamos e não deixamos aquela palavra ali chegar de encontro ao nosso coração. E eu fiquei pensando nessa palavra, eu comecei a trazer à minha memória aquilo que me dava esperança, quantas promessas de Deus na minha vida que às vezes se perderam no meio do caminho, e não porque Deus deixou, sabe, de prometer isso para mim, mas porque muitas vezes eu abri mão daquilo, muitas vezes de acreditar naquilo. E eu comecei a falar com o Senhor, sabe, Senhor, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. A gente tem tanta palavra do Senhor, a gente tem tanta promessa do Senhor, e muitas vezes nós não nos posicionamos da maneira certa para tomar posse das bênçãos do Senhor e não abrimos a nossa boca para repreender o nosso inimigo que veio para roubar, para matar, para destruir. Por isso nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar é quando nós não abrimos mão da verdade do Senhor e muito menos daquilo que Ele tem para nós. Por isso eu até postei lá na minha página, no meu ID do Mulheres Ensinando Mulheres, e que você também coloque essa verdade no seu coração, que você creia na verdade da palavra de Deus e não deixe, sabe, as mentiras de Satanás invadir a sua mente, muito menos criar raiz no seu coração. Então vamos lá? 23º dia. A mulher tola responde antes de ouvir. Já a sábia escuta, pensa e abre a boca na hora certa. Eu sei que é difícil, porém é sábio e necessário aprender a escutar as pessoas. Veja o que a palavra nos ensina. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Provérbios 18:13. Além de tolas, passamos vergonha quando não aprendemos a quietar nosso coração e ouvir o outro. Certa vez estava conversando com um homem que não cria em Deus. Estávamos falando sobre vida eterna. Isso foi há mais ou menos uns 10 anos e eu não havia aprendido que responder antes de ouvir era tolice. A consequência foi que fui envergonhada naquela conversa. Quando fui para casa, estava nervosa e comecei a questionar com Deus o porquê de aquilo ter acontecido. Afinal, estava falando dele. A resposta foi rápida e precisa. Filha, você não me deixou falar. Além de me sentir tola, fiquei com muita vergonha de Deus. Deus não precisa de pessoas para defendê-lo. Deus precisa de pessoas que se entreguem a Ele e que estejam dispostas a entrar. Desculpa, meninas. Deus precisa de pessoas que se entreguem a Ele e que estejam dispostas a sofrer o dano. Às vezes, achamos que podemos defender a Deus e entramos em contendas que não o agradam. Isso não acontece por causa do nosso amor a Deus, mas por causa da nossa carne que nunca quer perder. Mas na vida com Deus, quando se perde é que se ganha.
Na vida com Deus, é quando nos calamos que Ele fala. Conseguimos com facilidade controlar nossas ações, mas as nossas reações também podem ser controladas pelo Espírito Santo, porque são elas que nos fazem passar vergonha, ouvir mais e falar menos. Esperar as pessoas falarem para depois falar. São coisas pequenas, mas que fazem muita diferença na nossa vida e ainda alargam as nossas fronteiras para sermos usadas por Deus. Esse versículo nos ensina muito, de Provérbios 18:13, que quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Quantas e quantas vezes a gente não espera nem o outro acabar de falar e nos colocamos em posição de defesa, não é mesmo? Na verdade, muitas vezes, quando as pessoas vêm falar conosco, nós já ficamos assim totalmente armadas. A humildade está assim longe e o orgulho aflora. Só o Senhor mesmo para nos ajudar a sermos mulheres que escuta, que pensa e abre a boca na hora certa. Hoje eu estava compartilhando com as meninas, hoje foi dia de reunião aqui em casa, e eu estava compartilhando com elas quando aqueles fariseus, aqueles homens religiosos ali daquela época, levaram aquela mulher adúltera no sentido mesmo de acusar Jesus Cristo. Eles pensaram, se ele defender aquela mulher, ele vai estar contra a lei, porque a lei de Moisés fala que quando a mulher é pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. E ao mesmo tempo, se ele falar pra gente jogar pedra nela, eles vão falar assim, nossa, ele não é esse Deus de amor que a gente estava pensando que era. E quando eles chegaram ali, eles falaram, explicaram a situação. E da mesma maneira que Jesus estava, Jesus continuou escrevendo na areia. Ou seja, aquele momento ali eu creio que ele estava escutando mesmo a voz do Senhor, para que ele soubesse o que responder. E eu pensei quantas e quantas vezes nós não conseguimos responder às pessoas porque nós fazemos exatamente o contrário do que a palavra de hoje nos ensina. Nós abrimos a nossa boca de uma maneira rápida para que a última palavra seja a nossa. E a gente precisa aprender que quando nós queremos defender a nós mesmas, Deus não vai nos defender. Porque quando nós recebemos recompensa de homens, nós não vamos receber a recompensa que vem de Deus. Por isso que o Senhor possa mesmo nos dar essa graça, sabe? De sermos mulheres que aquietam o nosso coração. Eu sei que nós falamos demais, mas eu creio que nós falamos demais porque nós somos levantadas como mulheres, sabe? Que oram. Mulheres mesmo que são usadas para chamar à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Mas nós precisamos aprender a quietar o nosso coração, fechar os nossos lábios para ouvir a voz do Senhor, porque nós vamos aprender a responder da maneira correta quando nós abrirmos mesmo os nossos ouvidos espirituais e fecharmos os nossos lábios carnais e abrir mesmo a nossa boca quando o Senhor ministrar no nosso coração aquilo que precisa ser falado. Que o Senhor nos ajude a nos livrar dessa tolice de responder antes de ouvir as pessoas e que Ele aquete o nosso coração para que nós possamos ouvir as pessoas até o final e sermos mesmo um agente do Espírito Santo de Deus para mudar vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo dia de hoje. Senhor, eu quero mesmo colocar nossas vidas diante do Senhor para te pedir, nos dá sabedoria, Deus, para saber escutar, para pensar e para abrir a boca, Deus, na hora certa, Deus, como essa lição nos ensina. Nos livra, Pai, em nome de Jesus Cristo, de andar fora da Tua palavra, que nos ensina a não abrir a nossa boca, Deus, antes de escutar o que a outra pessoa tem para falar. Espírito Santo de Deus, como nós precisamos do Senhor, Pai, para termos mesmo um espírito quieto e manso diante do Senhor. Como nós precisamos do Senhor, Deus, para aprender, sabe, vir para os Teus pés, nos ajoelhar, aquietar, lançar mesmo diante do Senhor toda a nossa ansiedade e crer que o Senhor está movendo e que o Senhor vai transformar, Deus, a nossa vida, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque eu oro na certeza, Deus, de que o Senhor está operando.
Eu oro, Pai, na certeza, Deus, de que o Senhor está movendo. Eu creio, Deus, na verdade da Tua palavra. E eu quero repreender nessa noite toda a mentira do diabo na nossa mente. Falando que a gente não tem recurso, falando que a gente conversa demais, trazendo condenação sobre a nossa vida. Pai, o Senhor é um Deus que perdoa todos os nossos pecados e lança eles no mar do esquecimento. Quando nós nos rendemos diante do Senhor, sabe, nos arrependemos, Deus. Eu sei que o Senhor muda a nossa história. E o Senhor faz na nossa vida o que ninguém pode imaginar. Mas nós precisamos de crer e esperar receber daquele que pode fazer na nossa vida muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E eu te peço mesmo nesse dia, Pai, que o Senhor não nos deixe desistir, Pai, de sermos essas mulheres sábias que edificam, que constroem, essas mulheres que são usadas para transformar vidas, Pai. Não porque nós podemos por nós mesmos, mas porque nós cremos no poder transformador do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos e nós declaramos que nós cremos nessa verdade, em nome de Jesus.